Olá, bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o André Maurício, professor de desenho e pintura, e hoje eu vou dar continuidade aqui agora na pintura das penas. Já teve algumas aulas aí onde eu expliquei, a aula anterior, né, foi eu explicando como fazer essas duas escalas, uma escala de azul um pouco mais vivo e uma escala de azul ligeiramente cinzento, né, com as cores aí branco, azul ultramar, azul da Prússia, laranja, que é o vermelho cádmio alaranjado, e vermelho da China. Então, só fazendo uma breve revisão aí do que eu já tinha falado na videoaula anterior, né? Os pincéis que eu vou usar para fazer essa pintura vai ser essa parte agora das penas, vai ser praticamente duas séries. Aqui eu vou utilizar esse do cabo preto, são os pincéis da Condor, né? Série 4416. Aí eu tenho o número 6, o 10 e o 14. E os pincéis de Marta, né? Que é Marta Tropical da série 141 da Tigre. Então eu uso basicamente esses dois pincéis e aí vocês vão ver a diferença no momento que estiver pintando, no momento de aplicar um e outro. Vou usar o medium de pintura, que é a mistura de óleo de linhaça com terebentina. Às vezes vai precisar deixar a tinta mais fluida, mais, né? Deslizar um pouco mais. E eu só não vou conseguir mostrar, né, devido ao tamanho da tela, toda a foto, a imagem impressa que eu tenho aqui, né, a fotografia impressa que eu tenho. Eu vou buscar e alterando de posição de acordo com o local que eu vou preenchendo. Eu vou começar preenchendo a parte da asa, depois eu passar para o corpo. E sempre quando eu preencho, né, inicio alguma pintura, eu inicio pelos valores mais baixos, ou seja, eu inicio pelas sombras mais escuras. Essa é a mistura de o azul da Prússia, né, com um pouco de laranja, fica uma cor bem semelhante a preto. Eu sou um pouco pé atrás, sabe, ao usar a cor preto sozinha, porque ela tende a, depois de seca, ficar um aspecto meio que de queimado, né? Então eu procuro sempre evitar um pouco essa cor. E vou fazendo esse preenchimento, lembrando de não deixar a tinta muito pastosa na parte da sombra. Aí para isso eu busco, né, diluir um pouco a tinta, ou seja, antes de pôr, né, antes de pegar a tinta eu molho a pontinha só do pincel no medium, né? E aí eu vou fazendo todas essas partes mais escuras para o trabalho ficar assim mais fluido, ficar mais dinâmico, né? Eu busco preencher todas as áreas afins daquele determinado local que tem essa mesma cor, né? Esse mesmo valor escuro, né? Que dessa forma eu não fico trocando muito do claro para o escuro, e eu não trocando, eu acabo que consigo preencher de uma forma mais rápida, né? O que faria, né, uma demora aqui no caso, atrasaria um pouco a pintura, seria ficar trocando de cor uma para outra ou de valor, e depois de trocar ter que limpar o pincel para voltar na cor escura novamente, e talvez, o motivo principal, na verdade, é de não sujar essa cor escura de algum valor mais claro. Então eu faço esse preenchimento mais escuro primeiro, e aqui eu já vou fazendo isso. No momento que eu vou entrar na outra cor, eu já começo a dar essas puxadas no pincel, levantando o pincel um pouco, já para facilitar a interação com a outra cor depois. Então isso aqui já é um aspecto importante quando se pinta pena, né? Manter um certo puxar do pincel na hora de aplicar. E aqui eu já busco identificar as pequenas áreas, né? São sombras que tem embaixo de algumas pequenas penas. Então essas sombras às vezes são em formato de linhas, é como se eu estivesse desenhando com o pincel, né? Na verdade já foi desenhado na primeira etapa, porém agora eu volto, né, definindo um pouco os mais escuros, lembrando que alguns lugares são finos, então. E o pincel que eu utilizo no início é sempre esses da série
né, do Cabo Preto, 4416, porque é um pincel mais firme e tem as cerdas mais cheias um pouco, né? Ele não é tão fino, que eu deixo fino para a parte do acabamento. Preenchido toda a parte escura, agora é hora de preencher toda a parte média, que é aqui, ó, o segundo valor. E aí, como é só preenchimento ainda, não tem nenhuma uma questão a ser falada de diferente disso, eu vou fazer todo o preenchimento onde é essas partes mais médias, naquele modo acelerado. Assim que eu terminar, eu já volto explicando, né, os próximos, porque aí vou até fazer assim, vou fazer um preenchimento de dois pedaços de pena, vamos dizer assim, né, para a gente ter uma noção e depois eu explico aqui como é que vai ser feito. Saí dos dois valores mais escuros, vou para o próximo, porque esse aqui eu ainda não vou usar na parte da pena da asa, né? Então eu vou para esse, ó. Que eu já tenho um valor um pouco mais claro. E aí com pinceladas, principalmente na hora que eu for entrar na outra cor, nessa, eu encosto, já buscando fazer a mescla, né? Buscando esfumar com a cor anterior. Então aqui sempre colocando e de olho no modelo, né? No caso eu sempre procuro identificar o local que essa pena está mais escura e o local que ela está mais clara. No caso dessa, parece que ela está um pouco mais clara nessa região, né? Então não faça a mudança de uma vez, eu vou mudar para o próximo valor aqui, ó. E aí sempre eu não coloco e já saio pintando, eu coloco um pouquinho da cor e faço a comparação com o modelo. Se tiver, né, bem apresentável, eu já continuo. Se não, eu busco ajustar, talvez escurecer mais ou clarear, né? E no limite entre duas cores, eu procuro também, entre dois valores, né? No caso aqui vai ser tudo valor diferente, né? A cor é sempre a mesma, vai ser sempre azul ou mais claro ou mais escuro. Então o valor é que muda, a questão da luminosidade. Tem alguma parte um pouco mais clara ou alguma parte um pouco mais escura. Então é interessante que eu já procure seguir o desenho que foi feito inicialmente para não perder a separação dessas penas. Daí a necessidade do desenho ter sido um desenho bem estruturado, né? Porque na verdade é um conjunto, né? Eu tenho a combinação de um bom desenho, uma boa mistura de cor e finalmente uma boa aplicação. Esse é o trio para se fazer um trabalho acadêmico, um trabalho mais realista, né? Bem coerente com a imagem. E lembrando que se chegar em partes menores, eu já passo para um pincel um pouco menor. Nesse caso aqui, por exemplo, eu acabei clareando mais do que devia, e eu vou escurecer um pouco mais de novo e deixar o claro só naquela pequena lateral ali, do finalzinho, e nem chega a ser tão claro assim, né? Não é o último valor ainda, eu vou usar esse, e interessante que eu misturo um com o outro, um valor com o outro, para não fazer a transição de forma muito brusca. Aí, se for preciso, depois eu clareio um pouco mais. Tem pequenas variações de cores, né? Mas eu busco fazer uma cor base. Eu digo assim, nessa mesma faixa, às vezes tem lugares que vai ser mais escuro, lugares um pouco mais claro, mas eu busco fazer essa variação depois com um pincel um pouco menor, talvez, para mais detalhes. E aqui eu tenho uma pequena coloração que já fica um pouco mais pálida, né? Bem no final aqui já tem um pedaço que já não é um azul tão vivo assim mais, né? Tão intenso. É aquele azul um pouco mais neutralizado, né? Que foi misturado um pouco mais com a cor laranja. E volto no azul de novo. Às vezes eu vou combinando um com o outro, porque às vezes um valor passa e o outro falta. Nesse caso a gente mistura os dois. Agora um fator importante, agora eu não vou definir muito
até porque essa parte não tem tanta definição, mas eu vou trabalhar assim, ó, com o pincel sem tinta para manter ligeiramente esfumada as partes e para não ficar pedaços de tela sem cobrir com a tinta, né? Já que esse preenchimento inicial também tem essa preocupação de se preencher a tela, né? Então, a forma de preenchimento é sempre essa. Aí daqui a pouco eu vou agora fazer esse preenchimento todo em time-lapse e daqui a pouco eu volto para explicar como é que vai ser o acabamento já dessa parte da asa para depois passar para a parte do peito aqui, né, e da parte da cabeça. Após ter terminado essa parte, aí o que eu faço? Eu busco fazer os detalhes, né? Os pormenores. No caso aqui eu já vou passar a utilizar os pincéis de marca, que são pincéis mais chatos, mais finos. A gente pode observar que eles são bem finos, né? Assim, os pelos em relação a esses, né? Que são pincéis bem mais cheios um pouco, né? Quando a gente compara os dois, ó. Ó, lado a lado, um é bem cheio e o outro é bem... Ambos são pincéis chatos, né? Só que um é mais fino, né? Um pouco mais estreito e o outro é mais largo. Eu começo fazendo os desenhos e aqui nesse caso o que eu preciso ir fazendo? Ir fazendo mentalmente as linhas que estão aqui e ao mesmo tempo que eu faço essas linhas mentalmente eu tento ir encontrando o local delas aqui, ó, e buscando fazer esses traços. Também separando, porque as penas, aqui o preenchimento inferior, eu consigo definir porque são penas maiores. Aqui era quase impossível ir preenchendo pedacinho por pedacinho e separando cada uma, né? Então eu venho fazendo agora por cima esses traços com esse pincel mais fino para fazer esses desenhos, né? No caso, pode chegar a ficar pequenas diferenças, né? Não tem problema desde que sejam pequenas. O importante é eu identificar as penas maiores e fazer essas penas maiores, né? As menores sim eu não preciso ter tanta, até porque não dá, né? Se for para a gente contar e pôr exatamente a mesma quantidade, fica um trabalho muito complexo e muito demorado, muito desgastante, né? Então não tem essa necessidade. Se eu já criar o efeito das penas já com o pincel e ficar convincente, não tem o porquê de ser tão metódico, assim, tão idêntico, né? Não, na verdade não vem a ser uma cópia, um xerox, uma impressão, né? É mais um trabalho artístico, então precisa expressar a textura que se apresenta e aí eu busco padrões, né? Então eu vejo que tem uma série de pequenas penas e cada uma fazendo um pequeno, como se fosse um pequeno triângulo na ponta. E essas pontas de triângulo não são muito regulares, às vezes tem uma mais curta, às vezes tem uma que avança um pouco mais. Se eu pôr muito certinho, pode ficar meio forçado, né? Esse movimento ele é repetido em toda essa extensão, pelo menos da parte de cima, né? Eu venho aqui escurecendo para afinar um pouco a área clara do fio, daquele fiozinho mais claro. Vou chamar de fio, né? Mas é um filete de azul mais claro que tem em volta, né, dessa extremidade aqui. Esse desenho ele tem que ser feito todo primeiro, né? Porque isso aqui é a estrutura que vai me mostrar aonde eu tenho que colocar alguma mais clara, ou colocar alguma escura, ou esfumar. Então, antes de mais nada, primeiro
passo após esse preenchimento é fazer esses desenhos, esses cortes, né? Quando chega em locais um pouco maiores e mais nítidos, quando eu faço esse traço, igual aqui, chegou uma pena um pouco maior e mais nítida, ou seja, eu vou escurecer um pouco mais por baixo, porque é uma pena que tem mais volume, naturalmente deixando ficar um pouco mais escuro. Eu começo a trabalhar com o pincel sem tinta, então eu tiro o excesso da tinta do pincel e começo a fazer isso. Na linha que eu coloquei, eu começo a encostar o pincel bem de lado e puxar aquela linha, né, e puxar aquela faixa, formando várias linhas curtas. Né? Dessa forma cria-se uma ideia de pena, né? E isso para a parte superior. Para a parte inferior, eu esfumo um pouquinho para suavizar aquela faixa. Então, na verdade, esse contorno que eu fiz, formando uma faixa, pelo menos nas maiores, né? Eu não vou deixar essa faixa muito nítida. Às vezes eu encosto e na cor escura e dou pequenas puxadas saindo da tela, o pincel, que dessa forma eu consigo identificar uma pena, aquela textura fina, né, da pena. Às vezes é uma puxada mais discreta, às vezes é só esfumar. Eu vou sempre me orientando pelo modelo para me descobrir aonde eu preciso ajustar, né? Porque boa parte das penas, às vezes, se ficar muito acentuada as diferenças, eu preciso disfarçar um pouco. Por exemplo, essa parte que ficou uma transição um pouco forçada. Nesse caso, eu dou uma pincelada costurando. O que eu chamo de costurar? É quando eu pego uma cor e faço isso. Eu estou fazendo um zigue-zague. Desse jeito eu estrago as duas, ou seja, eu entro uma na outra e depois eu passo no sentido vertical. E aí aquela diferença entre as duas já não fica mais presente, né? Então esse puxar o pincel fazendo esse zigue-zague é para eu conseguir levar uma cor clara para dentro da escura e uma cor escura para dentro da cor clara. Aqui eu vou fazendo aquelas linhas, puxando para tirar essa ideia de faixa de separação e criar um pouco a ideia de pena. Essa é a parte que fica um pouco separada, mas como não fica tanto, eu venho com o pincel sem tinta, suavizando um pouco a transição. Então, apenas para que não fique muito, não destaque muito, né? Sempre, às vezes, é trabalhado com o pincel sem tinta, ou talvez se a cor ficou muito diferente, igual que a cor ficou muito clara, eu ponho um pouco de cor mais escura. O que chama a atenção da gente é o contraste, né? Eu já tenho falado aqui em alguns vídeos anteriores. Então, se eu elimino o excesso desse contraste, eu transmito mais leveza, eu transmito mais suavidade. E isso é de grande importância para que a pena não chame mais atenção do que o olhar da ave, né? Do que o olhar da arara, a parte do bico e as outras partes que são assim, o ponto de maior importância, vamos dizer assim, né? Vem puxando, costurando a cor, né? Essa cor aqui, esse valor nesse lugar também ficou um pouco mais claro. Nesse caso eu posso pegar um pouco da cor do valor mais escuro e empurrar para cima dele. Empurrei e agora eu venho ajustando. E tudo isso assim, com extrema leveza, né? Na pintura a gente não põe força. Sempre estou falando isso, mas vale repetir que é tudo com muita suavidade, né? Agora um pouco mais escuro e um pouco mais. Bom, após feito essas linhas e esfumado algumas partes, eu começo a dar um pouco de cor mais escura no lugar onde eu fiz a separação das penas. Então, na parte mais superior, eu coloco uma pequena cor mais escura e venho já fazendo o degradê. E isso eu tomo cuidado para não ficar
não tomar a parte toda, né? No caso, aqueles desenhos que eu fiz, eu busco fazer um pouco de degradê na parte do lado direito de cada faixa. Por exemplo, tem aqui um pedaço, né? Depois outra pena, depois outra. Então, isso são pedaços separados. Eu busco fazer uma escura entre um e outro, entre uma pequena pena e outra, deixar um lado um pouco em degradê e uma beirada, uma lateral eu esfumo. E eu vou criando essa textura. Isso de uma pena para outra. Agora, quando eu tenho uma pena por baixo, a que está por baixo fica um pouco mais escura. É isso que vai dar a ideia de que uma pena está sendo sobreposta à outra. No caso, a que está por baixo precisa ficar um pouco mais escura. Então, sempre eu já vou pondo, faço a linha e com o pincel sem tinta eu venho esfumando. E finalmente, após fazer esse conjunto de coisas, né, que é a linha, depois há os tons médios e escuros, né, essas sombras que ficam por baixo de cada uma, eu venho reforçando alguns pontos de mais claro. E aí eu procuro sempre identificar, se esse pincel ficar muito grande, eu troco para um pincel menor, né? Eu vou buscar fazer com ele primeiro para me perceber, ou então eu faço áreas maiores, né? Depois eu faço áreas menores. Não vou chegar ao valor mais claro ainda, pelo menos não aqui ainda nessa asa. Eu vou fazer pequenas separações entre uma e outra. Um detalhe, né, bem discreto, quase que, deixa eu ver se dá para ver no vídeo. Acredito que está dando para identificar bem, né? E eu venho ajudando a separar, mas não é só a linha que separa, né? Aquele degradê também ajuda. E às vezes algumas não vai ficar exatamente a linha. Eu tenho que voltar e fazer um pequeno esfumado, um pequeno traço, fazendo uma pequena transição de uma parte para outra. Então, alguns eu faço deixando a linha, outros não. Então, aqui de novo, algumas partes, dependendo da posição e uma série de outros fatores, algumas ficam com um claro com uma área um pouco maior, outros já ficam com um claro um pouco menor, né? E eu acho interessante trabalhar com essa parte da tinta ainda molhada, porque tem essa possibilidade de eu colocar a tinta e talvez se a cor passar do ponto, eu tenho a possibilidade de trabalhar com o pincel sem tinta, limpar, tirar o excesso da tinta do pincel e trabalhar com o pincel sem tinta para fazer com que essa cor vai se esfumando com as outras. Então, esse trabalho de esfumar a cor, às vezes, quando a pintura já está seca, eu posso ter um pouco de dificuldade aqui, né? E aos poucos eu vou criando pequenas variações, né? Vamos dizer assim, dessas cores. Né? Sempre assim, com muita sutileza nas diferenças, porque trata-se de uma parte da asa que não tem um contraste tão acentuado. Às vezes, claro, pode até ser no meio da pena, né? Não só um dos cantos, por exemplo, aqui é mais no meio. Eu ponho, bem, dá uma clareada, né? Depois tiro o excesso da tinta num pano seco e venho fazendo dois esfumados. É interessante lembrar que não posso ficar limpando demasiadamente o pincel com água rasa, com trebentina, com algum líquido assim mais fluido, porque ele vai abrir mais as cerdas. As cerdas, principalmente desse pincel, que elas precisam estar mais agrupadas. Então é preciso trabalhar sempre com, né, eu busco, quando eu preciso limpar o pincel, molhar o pincel no mídio e passar num pano sem esfregar também demais, né, para não danificar o pincel, sempre buscando
passar no formato daquele pincel. Já venho falado aqui em outros vídeos também que é necessário, no momento de pintar, olhar a imagem com os olhos um pouco entreabertos. Dessa maneira, a gente consegue perceber pequenas sutilezas, que a imagem ficando um pouco embaçada, que a gente não percebe olhando com os olhos da forma normal de observar, né? Completamente abertos. Então, fecho um pouquinho os olhos, a imagem fica bem embaçada e eu consigo identificar principalmente pontos de contraste que às vezes na minha pintura estejam muito acentuados e que na imagem não seja tanto. Agora, para finalizar, essa parte, eu vou colocar alguns pontos ainda mais claros, só que eu já vou passar para um pincel um pouco menor, porque eu quero pedaços bem específicos, né? Aqui, por exemplo, perto desse escuro, pode ter um claro. Acho que eu vou pôr um pouco do outro claro, para ficar um pouco mais. Isso, agora eu já consigo clarear um pouco mais. Lembrando que esses claros, eles têm um pouco de impasto. Ou seja, a tinta é um pouquinho mais carregada, não é muito liso, né? É uma tinta com quantidade para ficar um pouco mais pastosa. E aí eu não faço ela inteiriça, né? Ou seja, não faço essa linha inteira, faço pontos de mais claro e não faço ela regular, ou seja, eu não posso fazer uma linha assim contínua. Ela tem pequenas partes um pouco, vamos dizer assim, que são meio tortas, né? Isso dá uma naturalidade, a gente buscar fazer muito certinho, às vezes ela pode soar um pouco como artificial. Considerando de se fazer, né, dentro do estilo mais realismo ou hiperrealista, que é aquilo que você faz, aquilo que vê, né? É claro que tem alguns estilos de pintura que às vezes a pessoa quer dar um toque por conta própria, né? Quer alterar alguma coisa, quer deixar mais evidente alguma coisa, então isso passa a ser já uma escolha, né, pessoal. No meu caso aqui, como estou pintando de observação com o modelo, então me propondo a fazer o mais idêntico possível, me atento a esses detalhes. E mais uma vez, tudo que eu fizer de linhas, se eu esfumar, aquilo fica mais natural, né? Tanto a parte dos escuros, quanto a parte do claro também. De repente eu coloco algum claro e ele fica assim muito marcado. Aí eu venho com o pincel sem tinta e faço um pouquinho do esfumado e já criando um pouquinho da textura. Bom, antes de avançar aqui para as outras partes, vou usar esse pincel pequeno aqui para literalmente arrepiar essa tinta aqui, né? Vou encostar aqui e puxar, levantando o pincel. Como o fundo já até está um pouco seco, né? Praticamente seco, então não vai misturar com o fundo, né? Com a cor do fundo. Vou pegar um pincel maior e diluir um pouco a tinta, porque aqui eu quero uma linha um pouco mais fluida. Isso, então assim eu consigo com que a linha fique mais fina, né? Eu já fiz um preenchimento verde até ultrapassando, porque para depois dar esse espaço para poder puxar esses fios, né? E eu não estou necessariamente usando um pincel muito fino, pelo menos não por enquanto. O pincel chato ele me possibilita fazer uma linha com bastante precisão, né? E depois, se for preciso, eu utilizo também uma parte de pincéis mais finos, né? E aqui já é um pouco mais claro. Precisa ser um pouco mais escuro esses traços, então eu vou pegar esse último valor para ficar um pouco mais escuro. Dar uma pequena esfumada aqui.
e puxar algumas linhas novamente, depois de ter colocado esse escuro. Bom, então finalizado aqui essa parte da asa, eu vou passar para essa parte do peito aqui, para depois subir para a cabeça. Essa parte do peito, eu que mudei a cena aqui para buscar enquadrar mais aqui a parte da fotografia na cena, né? Essa parte do peito já tem essas colorações que não são tão azuladas, né? São ligeiramente cinzentas, mais pálidas. Mas antes, né, de passar no preenchimento da cor mesmo, eu volto fazendo o desenho das cores mais escuras. Então, eu vou pegar aqui esse valor que é mais escuro e vou agora fazer todos aqueles desenhos, ó, reforçando, redefinindo, vamos dizer assim, né, os desenhos que tem da separação das partes das penas. Tudo isso vai facilitar muito e evitar que eu cometa alguns equívocos, né, na questão do preenchimento. Eu vou fazendo a linha e já fazendo um pouco fazendo essa faixa e puxando para formar algumas linhas. Então, vou fazer esse preenchimento aqui acelerado e já eu volto explicando aqui como é que vai ser essas outras partes. E após terminar essa parte da marcação, eu já venho aqui com esse valor, que é mais claro, porém não é tão azul. Então eu vou preenchendo, né, todas as partes que tem essa coloração. E sempre aqui atento, quando for fazer a transição dessa cor para aquela que tem um pouco, para aquela anterior, desse valor para o valor anterior, eu busco misturar os dois juntos e fazer mesclar um pouco as duas, né? E caso, à medida que eu for preenchendo, perceber que porque essa parte das penas são ligeiramente avermelhadas, eu posso voltar aqui, sujar a cor com um pouco do vermelho da China e passar a preencher com um pouco de vermelho. É porque não necessariamente a gente é obrigado a fazer a cor no preenchimento, né, no início da pintura, na preparação das cores, e ficar 100%. Até porque algumas penas em locais diferentes são um pouco mais claras do que outras. E aí segue o mesmo processo. É feito a parte do escuro, a parte clara, esfuma as duas para não ficar muito limite. E após ser feita essa parte, eu volto no pincel mais fino, limpo sem tinta, para fazer aqueles traços, né, que é encostando e puxando, já para ir dando a ideia de pena, sempre de acordo com a área. Se for uma área maior, eu uso um pincel maior, uma pena maior, né? Se for uma área pequena, eu uso um pincel pequeno. E se estiver passando com o pincel sem tinta e perceber que não está sendo suficiente, aí eu preciso colocar, no caso, a tinta, a cor mais escura, e puxar com a cor, que eu consigo, principalmente onde tiver algumas linhas assim um pouco mais espessas, um pouco mais grossas, né? E um pouco mais escuras, porque aí eu não posso misturar com a cor de baixo, eu tenho que pôr um pouco maior de quantidade de tinta e fazer esse traço mesmo. E às vezes também acontece de eu precisar deixar a cor mais saturada, então eu venho no azul puro, assim como eu trabalho às vezes com vermelho puro, eu venho com azul puro, deixando algumas manchas de azul puras. Desse jeito eu fico com uma pena com no mínimo aí 3 variações, né? A variação da parte da sombra, que é bem escuro, a cor local, que seria essas duas, um pouco mais para vermelho, um pouco mais para um tom meio rosado ou meio lilás, né? Dependendo do caso, que eu dou pequenas pinceladas por cima para criar essa variação. E algumas colorações de azul mais puro e talvez até um pouco da outra escala, né? Do outro azul também, que às vezes tem alguns pontos que eu vejo um azul um pouco mais vivo. Lembrando que eu posso pôr a cor primeiro
em forma de mancha e depois transformar essa mancha em um fio, ou seja, eu pus a mancha, depois eu venho e faço um traço para fazer com que ela passe a virar uma mancha. Então, isso que eu vou repetir na sequência aqui, praticamente todas do mesma cor, do mesmo valor, não tem muita alteração. Quando eu chegar nessas mais claras, eu volto ao tempo normal aqui e volto a explicar detalhadamente como vamos trabalhar. Bom, então esse é o preenchimento base. Você pode perceber que eu tentei ao máximo manter o formato das linhas mais escuras para não perder o desenho. Embora quando vou misturando as cores e esfumando, principalmente os escuros, deixem de ficar tão escuro quanto eram, né? E aqui a parte mais clara eu não coloquei o valor mais alto de todos, eu deixei para o final e coloquei esse, que é o segundo mais claro, né? E também lembrar de, quando for fazer um preenchimento de penas, preencher no sentido da forma, né? Eu acredito que eu não devo ter falado isso no começo. Ou seja, aqui eu vou preencher nesse sentido. O preenchimento, na verdade, ele pode ser em X, né? Mas depois acaba que a gente tem que direcionar a pincelada para uma determinada direção, né? Então aqui vai ser nessa direção, aqui também nessa, aqui as penas estão voltando, aquelas estão quase na vertical, aquelas estão no sentido oposto, aquelas vêm assim, faz isso. Então tem um alinhamento. Para saber esse alinhamento, eu vou olhando na imagem, né, e fazendo o traçado mental aqui, ou mesmo passando aqui, igual eu estou fazendo com o calo do pincel para mim, para eu poder identificar a transição, né, de uma parte para outra. Bom, antes de partir para a definição final, vocês podem perceber que acabou dois dos valores mais baixos aqui. Aí eu vou refazê-los novamente. Então, antes de refazê-los, eu tiro aqui o excesso da sujeira que estava no fundo e até essa coloração com mistura com azul fica semelhante a esse como está pouco, eu também aumento aqui a quantidade dos dois azuis e aí já fica sendo esse aqui que está faltando. Então eu vou colocando o azul e só um pingo, né, do branco para criar esse valor um pouco mais claro aqui. E eu faço os dois últimos. Os dois últimos é bem tranquilo, porque é só o mais escuro. Eu vou usar o azul da Prússia mais laranja. E o não tão escuro, eu uso o azul da Prússia mais um pouco do azul ultramar e só um pouquinho de branco, né? Então é esse aqui. Vou juntar com a outra. Ficou um pouco mais escuro, mas não tem problema aqui, porque acaba que, se precisar dela um pouco mais clara, eu misturo com a próxima, com essa aqui, né? Então, vou fazer essas duas para voltar a continuar a dar o acabamento aqui. Bom, e agora chegou aquele momento de dar aquela definição. Eu fiz um pouco mais aqui dos dois valores mais baixos, os valores mais escuros, dei uma organizada na paleta e não vou mais fazer como faixas, pelo menos não aqui nessa parte. Eu já vou começar a fazer linhas mais falhadas. E aí eu começo com esse pincel maior e depois, à medida que eu avançar, eu vou trocar para o pincel menor. Essas são as cores mais escuras. Lembrando que às vezes alguma cor fica com uma coloração um pouco do lado de roxo e de violeta, né? Eu posso
utilizar aqui o vermelho da China, que já está no alto aqui, e eu venho fazendo essas linhas. Então, antes de mais nada, eu vou fazer todas as linhas. Em seguida, eu venho com o pincel mais fino, o pincel, né? Sempre esse pincel vermelho, do cabo vermelho é o mais macio, o cabo preto é mais firme um pouco, vamos dizer que é uma forma fácil de identificar a mudança de pincel, né? E aí com esse eu venho criando alguma linha. Ou seja, aquela mancha que às vezes fica grande, eu posso vir diminuindo ela e lembrando de trabalhar de duas formas, ou com o pincel sem tinta, ou com o pincel com um pouco de cor mais clara. No caso, eu posso vir e pegar esse valor quase o mais claro ali, colocar um pouco da tinta. E lembrando sempre que tem as duas possibilidades, eu posso buscar fazer e já deixar pronto o fio, a pena, né, fininha, como se fosse um pequeno fio mesmo. Ou eu posso fazer um preenchimento, como eu fiz, e depois com o pincel sem tinta transformar esse preenchimento em vários fios finos, né? Então são as duas formas de se trabalhar. Geralmente eu faço um pouco de um pouco de outro. E aqui eu não coloquei tão claro assim logo definitivo, porque depois de pronto é que eu vou colocar esse valor mais alto. Então depois de preenchido essa base é que eu venho colocando esse, ó. Porque se eu já tivesse colocado esse, imagina só, agora no momento que eu fosse colocar esse mais claro, não ia dar diferença nenhuma, praticamente. Então eu venho com essa cor mais intensa para dar essa diferença. E sempre colocando e depois modelando os fios. Eu já até vi também alguns preenchimentos, inclusive eu mesmo já fiz um preenchimento no qual eu vou fazendo fio por fio, né? Assim, colocando linha por linha, pincelada por pincelada. Mas acaba que a tinta do pincel acaba muito rápido. Desse jeito eu já coloco um pouco de tinta lá na tela e vou trabalhando com essa tinta na tela. Dessa forma eu não preciso descer tantas vezes para pegar todas as tintas, né? E aí eu venho criando esse destaque para as áreas claras, um pouco nas áreas escuras também. Aqui, se caso essas sombras que são sombras azuladas, se elas não ficarem tão pro lado assim de escuro, como se fosse um preto, lembra que pode acrescentar mais quantidade de laranja, que é o vermelho cádmio alaranjado, porque a gente percebe a cor quando ela mistura com outras. Então, quando ela está toda escura, a gente não consegue perceber se está predominando laranja ou se está predominando o azul da Prússia. Porque se predominar o azul da Prússia, quando eu puxar o traço misturando com a cor clara, a cor fica um pouco azulada. Então, se eu não quiser ela assim meio que azulada, como estava ficando, né, passando um pouco, eu aumento a quantidade de laranja, porque aí quando mistura nos mais claros, ele vai ficar uma cor geralmente cinzenta ou mais pálida, né? Se ficar muito, é um constante ajuste esse tipo de pintura de pena. É algo muito complexo, mas que exige, antes de mais nada, muita paciência e persistência, né? Repetição para ajustar. Igual aqui ficou muitos fios, aí eu pego o pincel sem tinta e tiro o excesso de fios. Ou então ficou muito compacto, está faltando fios. Então encosto, começo a fazer linhas novamente. E eu venho sempre com esse processo de ajustar aos poucos, né? Até que vai dando um pouco mais de forma. E aqui para dar aquela ideia de arredondamento do pescoço, para mostrar que vai continuar para lá, esse formato de algumas penas que tem aqui, eles vão fazer uma espécie de, como se fosse um colar, né? É claro que ali na imagem que vocês estão vendo impressa não dá para ver isso, porque assim, de forma nítida, porque quando a iluminação que eu ilumino para ver bem a imagem, acaba clareando muito a foto
e deixando de demonstrar pequenos detalhes assim. Mas se você tem a possibilidade de acessar o link lá da fotógrafa e ver essa foto ampliada, lembrando que é a foto da Marina Michelin, né, tem o link do Instagram dela aqui na descrição desse vídeo, acaba que a gente consegue perceber esses detalhes. Então, às vezes eu venho fazendo esse desenho e depois venho fazendo esses cortes para que aquela faixa, né, não fique de fato uma faixa e vire um conjunto de penas. O legal é que sempre dá para a gente não gostar muito do efeito, sempre dá para voltar, esfumar um pouco o pincel, ou seja, deixar mais liso, mais homogêneo, e voltar a buscar fazer novamente aquelas puxadas, né, do pincel com mais, né, controle, buscando ter cada vez mais controle, mas é sempre pegando um pouco mais atrás na ponta do pincel e trabalhando com ele mais de leve, com pinceladas curtas, né? Com pinceladas curtas assim depende, né, do caso. Aqui onde eu estou passando, por exemplo, são pinceladas um pouco mais longas. Eu só preciso tirar essa linha que está muito nítida, né? Essa faixa de cor que eu coloquei que está muito nítida. Geralmente, antes de fazer os fios, as puxadas, a gente precisa esfumar bem as partes. Eu busco cada vez esfumando para ir tirando esse aspecto de transição muito acentuada de uma cor para outra. E às vezes eu posso até fazer a mistura direto com laranja. Eu faço a mistura lá na própria tela. Isso é quando eu perceber que o azul está em grande quantidade, né? Está passando muito. Eu vou criando essas passagens mais suaves, né? Você vê que você pode perceber que suavizou bem. E agora eu vou fazer essa continuação desses fios. Por ser algo redundante e algo, né, que não tem uma explicação nova, é sempre a mesma explicação para tudo, é sempre fazer uma linha por baixo para demonstrar a sombra de uma pena que sobressai por cima da outra, fazer um pequeno degradê nessa pena para ela não ficar com a faixa sozinha. Bom, fiz um pouco do degradê, já deu essa separação. Por último vem os fios. Primeiro as puxadas, né? Primeiro com o pincel sem tinta e, se for preciso, com o pincel com mais tinta, ou uma cor mais clara, ou um valor mais alto, né? Mais claro, ou um pouco mais escuro. Então tudo vai depender do efeito que se quer dar. Então, mais uma vez eu deixo aqui nesse vídeo acelerado e volto a falar com você já aqui em tempo real para dar mais alguma explicação que achar que seja necessária e que ainda não tenha sido falada. Bom, finalizada essa etapa, caso disponha de tempo e de paciência para fazer mais detalhes dos fios, aí eu tenho o pincel da Condor, da série 422, ele é 00. A ponta dele é muito fina e é um pouco comprida também, né? Porque aí eu vou molhando o pincel no medium, um pouco de medium para ficar um pouco fluida a tinta, não é muito pastosa, né, para trabalhar com ele, e vou fazendo fio a fio agora, aqueles como se fosse como se filtrasse, né, assim, refinasse os traços, porque o máximo que eu consegui com o pincel mais grosso foi até nesse ponto. A partir disso eu preciso de um pincel bem fino para conseguir fazer esses fios assim
muito delicados, né? Só que sempre levando em consideração que eu tenho que levar uma observação muito apurada em relação à cor desse fio. Então, esses fios claros, na parte mais clara, obviamente, né? Parece uma informação óbvia, mas ainda assim eu percebo como professor que às vezes, por um descuido ou às vezes desatenção, o aluno às vezes acaba passando um pouco dos valores que são mais claros na parte das sombras. Então, nas sombras precisam ser valores mais escuros. Não é o mesmo que eu passo aqui, não é o mesmo que eu passo aqui também. Esse fio, né, esses detalhes das penas, esses traços bem fininhos, eles podem ser tanto quanto com a cor mais clara, ou podem ser com a cor mais escura, dependendo do caso, para puxar de baixo para cima. Mas sempre importante essa questão do puxar, né, de eu encostar em um determinado lugar e puxar para o outro, para o traço de fato ficar fino mesmo, né? Ou também como eu posso trabalhar com um pincel sem tinta. Então, às vezes são as mesmas características de como trabalhar com um pincel maior, o pincel chato, só que agora deixando, né, o traço ainda mais fino. Principalmente alguns que saem fora do corpo, para ficar bem, né, para mostrar que tá natural, né, não é aquela coisa muito presa, muito dura. Tem alguns fios que sobressaem do corpo. É até um pouco complicado, porque esse pincel a gente não pode pôr tinta demais, porque senão ele engrossa o traço. E se eu pôr muito pouca tinta, a cor não pega, então a gente tem que achar um equilíbrio, um meio termo. Que também é a força, né? Eu não posso apertar ele demasiadamente sobre a tela. Eu tenho que passar ele o mais superficial possível. Porque apesar dele ser fino, né, e tudo mais, se eu passar o traço e apertar muito, vou apertar um aqui, ó. Mesmo sendo um pincel fino e de numeração baixa, eu ainda vou engrossar o traço. Tudo tem relação com a força que a gente emprega, né, com a pressão que a gente coloca para fazer esses traços. Bom, então é isso. Vou fechando por aqui essa parte. O mais de detalhe que eu precisar de trabalhar, agora eu preciso trabalhar com a tinta seca para ajustar alguns detalhes de cor, alguns detalhes de valor e tudo mais, porque chega um determinado ponto também que a gente se cansa muito depois de vamos dizer assim, de horas pintando, né? A gente acaba que se cansa muito e não consegue ter um bom proveito. Então, nesse caso, é interessante dar uma pausa, né, e voltar em um outro dia, voltar em um outro momento, descansado a vista, descansado o corpo, né? E a mente também daquela imagem, ficar tantas horas ou, né, tanto tempo assim olhando para a mesma cena, de fato cansa, principalmente se você não tem esse hábito ainda de pintar diariamente, todos os dias, acaba que é uma coisa bem cansativa mesmo. O que eu falo agora é te agradecer por acompanhar até no final de mais uma aula. Vou deixar a parte superior ali para mais uma aula, porque senão ia ficar uma coisa muito extensa, muito desgastante. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Aguardo você na próxima aula. Vou ainda ficar aqui um pouquinho fazendo mais alguns fios aqui para ver se eu consigo deixar bem homogêneo essa parte aqui dos fios.